Fala, oitavo ano, beleza? Aula de artes novamente, na quarentena, né? Aula à distância. Então vamos aproveitar hoje para conhecer um pouco mais sobre uma artista muito importante na arte brasileira, que é a Tarsila do Amaral, uma artista modernista que viajou para a Europa para conhecer um pouco mais do que estava mudando na arte, né? A arte moderna, europeia, plenos movimentos modernos de arte, uma mudança muito grande causada principalmente pela invenção da câmera fotográfica. Mas a Tarsila, ela sentiu essa necessidade, né? Ela foi lá, conheceu e voltou para cá, né? Trouxe para o Brasil essas características novas da arte. E a gente vai então entender um pouco sobre a obra dela, por que ela pintava dessa maneira. E no final a gente vai fazer um trabalho bem interessante, que é a gente vai fazer um cartão postal, certo? E se puder até a gente vai enviar esse cartão postal mais adiante. Certo, gente? Vamos lá, vamos para a planilha das imagens. Então vamos falar da Tarsila do Amaral, né? Uma artista brasileira. Importante é a gente entender que a produção dela acontece depois da invenção da câmera fotográfica. O que isso muda? Muda que os artistas não têm mais obrigação de serem realistas, né? De ter o realismo fotográfico na pintura, o que era comum e esperado nos artistas antes da invenção da câmera. Então depois tudo muda. E a Tarsila, que é uma artista muito reconhecida e importante na arte brasileira, ela se encaixa nesse período pós-fotografia. Então ela nasceu em 1886 e morreu em 1973. Aqui a gente vai ver, né, algumas obras dela. Percebam, perto dos trabalhos que a gente viu em outros períodos, no Renascimento, né, Barroco, que vieram antes, não é nem perto daquele tipo de realismo. Mas é um trabalho muito expressivo, é isso que caracteriza os períodos pós-fotografia, né, essa expressividade. Porque o artista agora ele pode usar a cor de outra maneira, né? Ele usa os sentimentos, ele tenta mostrar esses sentimentos que existem na vida. Estudou em Paris e foi influenciada pelos cubistas. Então o cubismo é um desses movimentos. A gente vai estudar eles lá no 9º ano e depois no ensino médio. Suas obras são divididas em 3 fases. Fase pau-brasil, iniciada em 1924, após sua visita às cidades históricas mineiras. Em seus quadros, observam-se temas coloridos e brasileiros, estruturados sob a influência cubista, que é o que eu falei ali no início do vídeo, né? Ela viaja para a Europa para ter conhecimento de tudo isso que está acontecendo, né, na arte, essa mudança gigante, e ela volta então para o Brasil para aplicar esse aprendizado dela com características brasileiras. Aqui um exemplo, olha só a estilização da árvore aqui, né? É tudo muito simplificado, isso tem a ver com o cubismo. O cubismo fazia isso em algumas obras, que é transformar a paisagem em sólidos geométricos, em figuras geométricas. Aqui mais alguns exemplos. Olha como tudo é muito simplificado e muito colorido, né? Porque o Brasil tem isso, por ser um país tropical, a gente tem esse exagero de cores, é tudo muito intenso, o sol aqui brilha forte, né? Isso faz as cores dos objetos serem mais brilhantes, mais vivas. Estação de Ferro, Central do Brasil. Esse quadro foi pintado depois da viagem a Minas Gerais com o grupo modernista, né? Porque a Tarsila fazia parte de um grupo onde vários artistas eles compartilhavam dos mesmos ideais. Foi então que Tarsila começou a pintar a intitulada Fase Pau-Brasil, né? Com temas e cores bem brasileiros. E essa tela foi pintada para participar de uma exposição conferência sobre modernismo realizada em São Paulo em 1924. Aqui Carnaval em Madureira, olha só. Essa obra é legal porque ela traz ela insere a Torre Eiffel ali, né,
na paisagem brasileira. E é uma obra muito bacana porque ela mostra todas as cores, né, que são características do nosso carnaval. E ela tenta deixar isso o mais simples possível, estilizando as formas. Nós aprendemos o que é estilizar lá no 6º ano, quando a gente faz o trabalho do Romero Brito, onde ele simplifica as formas. Isso é estilizar, é simplificar, tirar detalhes, mas que a gente ainda identifique a imagem. Mais algumas obras. A segunda fase é a fase antropofágica, né, onde a gente tem aquela famosa, acho que é a mais famosa das obras da Tarsila e a mais importante da arte brasileira, que é o Abaporu. E essa obra aqui, né, em questão, ela vai fazer o marido dela escreveu o Manifesto Antropofágico. O que é antropofagia, né? Seria o canibalismo, mas é o alimentar-se de carne humana para adquirir as características daquela pessoa que foi comida. Então, se o cara era um bom arqueiro, no momento que se come a carne humana dessa pessoa, a gente vai estar adquirindo as habilidades do arco e flecha. Então, nessa fase, a gente vai ver figuras gigantes, né, deformadas, e tem muito a ver com o onírico, que é os sonhos. E essa fase aqui, ela é influenciada pelo surrealismo do Salvador Dalí. Então, aqui o Abaporu. Aqui fala sobre o Manifesto Antropofágico, né? Explica um pouco mais o que é. Vocês podem pausar o vídeo e ler com calma. Aqui mais uma tela da série Antropofagia, que recebe o mesmo nome. Temos uma junção do Abaporu com A Negra, que é outra obra da Tarsila. A gente vai ter muito isso, né? Na obra dela, assim, a característica... O tom de pele das pessoas remete muito ao povo brasileiro, né, que é feito de misturas do povo europeu colonizador com os escravos negros. Então a gente vai ter com os índios também, então a gente vai ter uma mistura muito grande de cores, né, o Brasil deveria ser o país com o menor número de casos de racismo no mundo, porque nossa cultura é totalmente formada pela mistura e não é o que a gente vê no dia a dia, infelizmente, né? Aqui A Negra, da Tarsila. E aqui a obra que vai nos motivar, então, a produção, certo? Que é o nome da obra Cartão Postal. Então percebam o seguinte, a partir dessas características dessa obra aqui, que tem a simplificação da forma, vocês vão criar um cartão postal, Então na folha de desenho vocês vão fazer um retângulo, tá? De 10 centímetros de altura por 15 de largura. Esse é o tamanho padrão de um cartão postal, 10 por 15. E nesse espaço 10 por 15, vocês vão então criar uma imagem de algum ponto famoso, turístico, no Brasil, pode ser qualquer lugar do Brasil, pode ser uma praia, pode ser serra, pode ser algum monumento que foi criado aqui no Brasil, A gente tem muitos pontos bem famosos nas nossas cidades aqui, né, em Gramado e Canela. Vocês podem utilizar um deles, ou podem ir para lugares que vocês já tenham visitado e tenham achado bonito. E a regra é que vocês tentem fazer essa simplificação conforme a Tarsila fazia nas obras. E utilizem cores bem intensas, né, que caracterizam o Brasil, né? Eu quero que vocês usem muito tons de azul, de verde, né, marrom, laranja, vermelhos. E pintem bem forte para deixar muito parecido. Olhem para essa imagem e tomem como base para fazer a pintura da obra de vocês, tá? Bem tranquilo. Precisa pintar só o cartão, o resto da folha não precisa colorir. Então, como tem um espaço menor para pintar, eu espero muito que vocês caprichem ainda mais nesse pequeno espaço. Bom trabalho para vocês.